Milene, né, Gabriela, Rafaela, né, para apresentar, desculpem, o trabalho Garantia de Oferta de Tempo Adicional em Provas para Estudantes, né, público-alvo da educação inclusiva nos cursos de graduação, relato da experiência dos procedimentos administrativos adotados pelo setor de apoio educacional do campus Aterrado, Volta Redonda, né, para apresentar aí o relato. Fiquem à vontade, aí vocês estão com a palavra. Boa tarde, obrigada, Ivan. Patrícia, você consegue colocar a apresentação? Que eu achei que a gente, pelas normas lá do evento, a gente não poderia colocar, né? Que ia ser a mediadora da sala, mas... Bom, enquanto a Patrícia vai colocando, eu vou me apresentar. Não sei, pode ser ou vocês, né, do GGP, ou a Patrícia, se você estiver aí. Não? Então, vocês conseguem colocar? Tá, joia. Obrigada. Eu vou me apresentando enquanto isso. Sou a Gabriela de Souza Xavier, eu sou assistente social aqui do campus do Aterrado, né, em Volta Redonda. E junto com a Patrícia, que também vai compartilhar comigo a apresentação desse trabalho, a gente faz parte do setor de apoio educacional do campus, que a gente atende estudantes de 2 institutos, do Instituto de Ciências Humanas e Sociais e o Instituto de Ciências Exatas. E a gente vai apresentar para vocês um procedimento administrativo que a gente atende, né, aos estudantes dos cursos de graduação desses 2 institutos. Como o Ivan leu, né, o título Garantia do Tempo Adicional em Provas para Estudantes Público-Alvo da Educação Inclusiva. A gente sabe que as práticas inclusivas no ensino superior, elas são um cenário muito recente, né? O nosso setor mesmo aqui no Aterrado, em Volta Redonda, ele foi criado em 2015 e ele tem por objetivo justamente adequar a realidade da universidade. Agora apareceu. Então, assim, só para comentar, essas 5 autoras que a gente, né, tá aqui na tela somos 5 aqui no setor, né, 5 profissionais. A Natália Serafim da Silva, ela é psicóloga do setor. A Patrícia Araújo Rios, que vai apresentar logo mais, assistente em administração. A Milene Siqueira Vicente de Vasconcelos, é técnica em assuntos educacionais. Eu sou a Gabriela, assistente social, né? E a Rafaela Gifone Pinto é também técnica em assuntos educacionais. Então, nós somos as autoras do trabalho e também, né, componentes do SAE. Pode passar, por favor? Obrigada. Então, como eu falava, né, a adoção dessas práticas no ensino superior ainda é um cenário muito recente, a gente tem consciência disso, né? E o nosso setor foi criado com esse objetivo. Conforme os estudantes que vinham chegando, né, a partir da Lei Brasileira de Inclusão, os estudantes com deficiência ou transtornos que vinham chegando, a gente precisava buscar essas alternativas de adequar essas demandas deles com, né, a nossa realidade institucional, né, da universidade. E a oferta do tempo adicional, que é o objetivo do nosso trabalho, né, para a realização de provas e outras, né, atividades avaliativas, porque nem todas são provas, né, elas são, essa oferta ela é garantida, né, para esse público-alvo. E esse público são estudantes com deficiência, né, transtorno do espectro autista, são estudantes que têm altas habilidades, superdotação, ou transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e outros transtornos de aprendizagem, né? Esse é o público-alvo da educação inclusiva. Pode passar, por favor. Obrigada. Então, assim, o SAE, né, que é esse setor que a gente trabalha, atua no sentido de contribuir para o desenvolvimento de boas práticas em acessibilidade e inclusão aqui no campus do Aterrado. A gente tem outras atribuições também, mas, né, no que diz respeito, né, à acessibilidade e inclusão, e ao nosso trabalho, que a gente vai apresentar aqui, né,
É basicamente isso que a gente zela aqui no campus. Então, esses estudantes que eu acabei falando já, né, que são estudantes com deficiência, transtorno, dislexia, TEA, né, eles são esse público-alvo, então está garantido pela, né, Lei Brasileira de Inclusão. A gente se baseia também no nosso trabalho na Política Institucional de Acessibilidade e Inclusão da UF, que ela foi aprovada em 2019, e também nas legislações específicas da área, né, como essa LBI, que eu já citei. E o objetivo desse trabalho nosso é compartilhar esses procedimentos que a gente adota enquanto setor aqui para garantir que esses estudantes usufruam desse direito, porque a gente sabe que muitas vezes eles não sabem que tem esse direito, ou o professor, o docente desconhece, e quando, né, na realidade dos institutos não existe um setor que faz esse apoio, esse direito fica muito perdido, né? Pode passar, por favor. Patrícia, você quer falar essa parte? Boa tarde, pessoal. Vocês me ouvem bem? Bom, como a Gabi falou, eu sou assistente em administração do setor de apoio educacional e agora o intuito, né, de apresentar os resultados é tentar trazer de forma um pouco sintética como é que, administrativamente falando, a gente faz acontecer a garantia desse direito aos alunos com deficiência, ou alunos neurodivergentes também. Em primeiro lugar, esses alunos se cadastram no nosso setor. Nesse momento de cadastro, a gente pega as informações mais ordinárias sobre o estudante, a gente solicita o laudo médico deles para entender melhor qual é a especificidade, né? E a gente passa por um bate-papo com ele para entender já o que ele já traz do ensino médio, como adaptação, enfim, e o que ele demanda no que diz respeito agora na sua vida acadêmica, né, para conseguir dar continuidade. E aí, então, nesse primeiro momento, a gente conhece o estudante, sabe da existência desse estudante, e a gente, todo início de semestre, a partir de então, puxa o plano de estudo dos estudantes cadastrados e entra em contato com os docentes que vão lecionar disciplinas a esses estudantes. Então, logo na primeira semana de aula, logo que termine o período de ajustes também, da inscrição de disciplinas, os docentes, eles já têm ciência de que eles têm, em determinada turma, matriculado um estudante que tem determinada deficiência, que demanda determinado tipo de suporte, enfim. É muito importante que o docente saiba disso, né? Em primeiro lugar, até que para que ele possa também preparar qualquer outro tipo de adaptação que seja uma demanda desse aluno. E então, agora já no que diz respeito ao tempo adicional, qual foi o caminho que a gente achou e que tem dado certo? É um caminho que a gente vem aprimorado ao longo dos anos, desde 2015, né, foi quando o setor iniciou, e hoje como ele funciona? Nós disponibilizamos um formulário virtual de agendamento de provas. É um formulário do Google Forms, né, tradicional, que a gente divulga para todos os alunos cadastrados e professores também. Esse formulário, ele pode ser preenchido tanto pelos professores quanto pelos alunos. E nele, a gente vai pegar informações, assim, sobre que tipo de prova que o aluno está agendando, né? Então, qual é a disciplina, quem é o docente, né? No caso do aluno preenchendo o formulário, qual é o horário dessa avaliação e o tipo de suporte que o aluno necessita. Porque a gente entende que todo aluno cadastrado, ele ele vai ter direito a pelo menos 1 hora a mais. Mas pode ser que ele demande outras coisas também, como, por exemplo, letra da prova ampliada para alunos com baixa visão, folhas pautadas, mas para fonte ampliada também para alunos com baixa visão, então para alunos que têm alguma condição motora. Enfim, a gente pega esse tipo de informação também. E assim, tendo em mãos esse agendamento, a gente faz posteriormente uma checagem de, mas para esse tempo adicional ser ofertado nessa avaliação, nós vamos precisar alocar um aluno apoiador? E aí agora eu abro um parênteses para falar de quem que é o aluno apoiador, né?
nós temos 2 tipos de apoiadores da inclusão, que são os apoiadores bolsistas e os apoiadores voluntários. Os apoiadores bolsistas, eles recebem uma bolsa de um edital que é coordenado pela Secretaria de Acessibilidade e Inclusão, que é vinculada à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, e esse aluno bolsista, ele recebe uma bolsa de R$600 por mês e tem uma carga horária semanal a cumprir junto a determinado aluno cadastrado no setor que recebe algum tipo de suporte. Como nem sempre o número de bolsas que a gente tem é suficiente para a nossa demanda, nós também fazemos um esforço enquanto setor no campus de tentar convidar outros alunos que tenham interesse na temática da acessibilidade e inclusão para apoiarem também enquanto voluntários. E aí, então, a carga horária que esse voluntário vai desenvolver em atividades vai valer para ele como horas complementares. E então a gente faz essa checagem. A gente vai precisar da atuação de algum aluno apoiador? Por quê? Pode passar, por favor. A prerrogativa da aplicação das provas é dos docentes, né? Via de regra, a gente trabalha com isso. Só que no dia a dia, no vamos ver, o que a gente observa é que quase nunca é possível o docente fazer essa aplicação. Seja porque ele já tem uma aula depois daquela aula, né, que vai acontecer a prova para aplicar, seja porque ele tem alguma outra atividade, seja porque a demanda do aluno seja de fazer prova em um espaço reservado e não fazer com a turma. Então, assim, várias dinâmicas, a depender do aluno, a depender do docente, são possíveis nessa realidade, né? Então, aqui, por exemplo, eu coloquei as 3 situações que a gente mais observa na prática. A primeira delas é quando o docente, ele opta por aplicar pessoalmente a prova ao estudante. Então, o docente fala, ok, eu tenho essa disponibilidade, eu posso fazer isso, e eu faço questão de. Isso, para a gente, é um cenário muito maravilhoso, né? Até porque traz uma implicação maior do docente na parte da acessibilidade, né? Da inclusão, estreita o laço entre aluno e professor também. Só que, como eu falei, nem sempre isso é possível. E aí eu coloquei um parênteses que todo estudante cadastrado no setor, ele poderá usufruir desse tempo adicional. No entanto, nem todo estudante necessita que a aplicação de prova aconteça necessariamente em espaço reservado. Vou trazer um exemplo real que a gente vive lá no setor. Nós temos aluno dentro do transtorno do espectro autista que faz a prova dentro de sala de aula normalmente e só pede para poder ter a utilização do tempo adicional. E nós já tivemos aluno também dentro do espectro que, para organizar o próprio raciocínio, as próprias ideias, demandava falar em voz alta. Então, por isso, esse aluno não poderia fazer a avaliação junto com o restante da turma. Então, necessariamente, ele demanda um espaço reservado. Cada aluno é um aluno diferente, independentemente do tipo de deficiência ou de neurodivergência que ele possui. Por isso que esse trabalho tem que ser bastante minucioso e cuidadoso, né? Porque o que a gente quer aqui é contemplar a diversidade de cada ser humano, né? E aí, a segunda situação possível que a gente observa é que o docente ele vai solicitar o apoio do estudante apoiador. Mas aí, nesse caso, o aluno faz a prova em sala de aula com a turma, e aí o docente solicita o apoiador só para acompanhá-lo naquele tempo a mais. Então, vamos supor. Vou acelerar aqui. Então, o docente ele vai aplicar a prova normalmente e o tempo adicional de 1 hora vai ser feito por um aluno apoiador, provavelmente em um espaço reservado. Pode passar. E o terceiro cenário, que é o que a gente mais observa na prática, é que o docente solicita que a prova seja integralmente aplicada por um estudante apoiador. Então, é quando, principalmente, o aluno não tem condições de fazer dentro da sala de aula, e aí o apoiador ele vai acompanhá-lo no tempo de prova da turma e também no tempo de prova adicional. E aí também, só para ressaltar uma informação importante, que os estudantes apoiadores cadastrados no setor, voluntários ou bolsistas, eles passam previamente por um treinamento com a gente do setor, né? Para garantir tanto que eles vão seguir à risca a técnica para garantir a lisura da aplicação, né? Não vai ter cola, não vai ter facilitação de nenhuma natureza, mas também para ele poder entender qual que é o tipo de demanda do aluno que ele vai atender ali no caso, né? Para cada caso. Pode passar, por favor. Você conclui, Gabi?
Sim, só para concluir, então, mesmo a gente trouxe, a Patrícia trouxe, né, o dia a dia mais prático da questão, como a gente busca equacionar isso, né, mas a gente sabe que a inclusão é a responsabilidade de todos, né, então a gente sempre procura que o docente, de fato, se envolva, né, e cuide não só, né, da garantia desse tempo adicional, mas também de todos os aspectos que envolvem um estudante com deficiência, né, o transtorno de aprendizagem matriculado na sua disciplina, né, no seu curso. E a gente acaba que com esse processo que a Patrícia explicou, a gente conseguiu dar mais celeridade a esse processo de agendamento, né, e a gente consegue mapear quem são os apoiadores que podem contribuir com a aplicação de prova de outros estudantes. E, bom, as dificuldades que a gente mais encontra são com relação à gestão das salas, porque no momento em que o Instituto vai pensar em a alocação de uma disciplina numa determinada sala, a gente ainda não tem informação se tem um aluno com deficiência ou se tem um aluno que vai precisar, né, desse tempo adicional, porque ainda que ele tenha deficiência ou transtorno, pode ser que ele não precise, não use o tempo adicional. Então, muitas vezes tem 2 horas de prova e aí o professor precisa sair com a turma inteira dessa sala, né? E essa 1 hora adicional do aluno com deficiência, né, não está garantida porque já vai começar uma outra aula, uma outra disciplina, né, de outro professor. Então, isso é uma das dificuldades que a gente encontra. Acho que foi o último slide, né? Eu tenho mais um. Mas, enfim, é basicamente isso que a gente já está extrapolando, né, o tempo aqui. A gente espera contribuir, né, com outros setores, com outros institutos, com essas práticas. Então, é isso. Obrigada. Meus parabéns pelo trabalho, Patrícia, Gabriela e demais autores, né, autoras. Realmente muito bonito, né, o trabalho de vocês. Eu também, como professor aí do Aterrado, já tive alguns alunos com deficiência visual no passado. Hoje não tenho nenhum aluno com qualquer tipo de deficiência, né? Então, realmente não estou tendo contato com vocês, mas quando ocorreu, eu tive todo o suporte, foi realmente muito interessante. Inclusive, surgiu uma pesquisa sobre metodologia da contabilidade introdutória para deficientes visuais, que essa aluna, na época da graduação, fez um TCC dela nisso. Depois, como ela já tinha uma tendência para pesquisa, fez outros artigos de iniciação científica, foi para a UFRJ, fez a sua dissertação na área de ensino, também na parte de deficiência, né? Mas não só visual, outras deficiências também, e o ensino da contabilidade, né? E depois está terminando o doutorado agora, está prestes a defender o doutorado e foi aprovada como docente, em primeiro lugar, aí, docente do departamento, né, do VCO, Departamento de Ciências Contábeis. Então, ela vai estar, acho que o ano que vem já em exercício aí, ou nesse semestre mesmo em exercício, quer dizer, interessante, né, porque veio tudo de um trabalho que também em contato com vocês, né? Parabéns. Pois a gente abre para mais discussão, debates, né? Vamos seguir um pouco aqui, porque apesar de na primeiro slide estar 10 minutos para cada trabalho, lá no Event 3 está 15 minutos para cada trabalho, né? Tá conflitante isso. Então eu tô trabalhando com 15 minutos, tá? Então o segundo trabalho, que é E hoje da UF, né, Rio das Ostras, como está? Uma análise de percepções de impactos produzidos pela UF em Rio das Ostras, sob a ótica de representantes da população local, trabalho acadêmico, né? Deixa eu abrir aqui se eu garantir de oferta, da Joelma, né? Da Joelma Silva Vieira Santana. Você está com a palavra, Joelma, à vontade. Eu vou, boa tarde a todos e todas. Eu vou apresentar a minha tela aqui só um minutinho. Eu não consigo aqui compartilhar, né? Tela cheia. Vou ter que minimizar, se vocês precisarem pedir
perguntar algo, porque eu vou ficar sem ver a tela. Vocês estão vendo a minha tela agora? Estão, pessoal? Sim, estamos. Tá, obrigada. Sim. Então, vamos lá. Primeiro, agradecer a oportunidade de apresentar o meu trabalho aqui no terceiro Seminário Científico da UF. O título do meu trabalho é E hoje da UF Rio das Ostras, como está? Uma análise de percepções de impactos produzidos pela UF em Rio das Ostras sobre a ótica de representante da população local. Meu nome é Joelma da Silva Vieira Santa Ana. O meu orientador foi o professor Dr. Ricardo Tilma, que é professor da UF Volta Redonda. Esse trabalho é fruto de uma dissertação de mestrado, do mestrado profissional em administração pública, Profiap. Fui aluna do campus de Volta Redonda também, durante o período da pandemia, concluí agora em julho de 2023. Só um minutinho. Agora não está descendo. Pronto. Que é uma visão geral do índice da apresentação. Eu trago aqui um resumo. O objetivo da dissertação foi analisar como os impactos da UF no município de Rio das Ostras são percebidos por sua população. Foram coletados dados quantitativos e estabelecidas comparações entre indicadores, além da realização de entrevistas com representantes da população. E eu utilizei a metodologia de avaliação de impacto proposta por Cury Filho, realizada em 2018, e os resultados aferidos na análise dos impactos demonstram que a UF Rio das Ostras contribui para o desenvolvimento da economia local e da melhoria dos serviços prestados à população, e concluiu-se também que a população percebe positivamente os impactos da presença da universidade, embora aponte que a integração com a cidade poderia ser ampliada através de uma comunicação eficaz. Eu trago aqui a imagem da cidade de Rio das Ostras, ela tem um forte apelo turístico, ela fica na região dos lagos do estado do Rio de Janeiro, e também ela tem um apelo para o ramo de comércio, serviços, indústrias, porque ela é uma cidade que faz limite com Macaé, que é a conhecida capital nacional do petróleo, então ela abriga na Zona Especial de Negócios empresas ligadas ao ramo offshore. Trago aqui imagens do campus da UF em Rio das Ostras. Atualmente nós temos os cursos de enfermagem, psicologia, produção cultural, serviço social e uma pós em ciências da natureza, no Instituto de Humanidades e Saúde, que é o instituto no qual eu trabalho, e temos também o Instituto de Ciências e Tecnologias, que tem um curso de graduação em Ciência da Computação e Engenharia de Produção, e tem um mestrado profissional em Engenharia de Produção e Sistemas Computacionais. Rapidamente. O objetivo geral do meu trabalho, da minha dissertação, foi analisar como os impactos da Universidade Federal Fluminense em Rio das Ostras são percebidos por sua população, utilizando o modelo conceitual de avaliação do impacto a partir de análise de indicadores de outputs elaborado por Cury Filho, 2018. E aí, como objetivo específico, eu elenquei descrever os impactos que a UF proporciona à cidade, analisar quais são as expectativas e como os entrevistados percebem a atuação da universidade e propor medidas para o aumento dos impactos positivos e ações para mitigar os impactos negativos ou aqueles considerados omissões da universidade. No meu referencial teórico aqui, rapidamente, eu fiz uma análise documental para falar um pouco do contexto de criação da vinda da UF para Rio das Ostras no ano 2023, quando a cidade também era nova, tinha 10 anos, atualmente Rio das Ostras tem 30. Eu citei também estudos de avaliação de impacto de universidade, a minha formação em pedagogia, então eu busquei um modelo de avaliação que, enquanto pedagoga, eu conseguisse realizar, porque eu não domino determinadas técnicas, principalmente na área de matemática. Então, o método do Cury Filho, ele é um método que pode ser utilizado por profissionais de diversas áreas. Também falo um pouco sobre o tema desenvolvimento, e aí eu destaco Amartya Sen, porque ele foi o criador do Índice de Desenvolvimento Humano, e eu entendo que a universidade contribui muito para que esse objetivo, né, seja alcançado. Fala um pouco das relações universidade-comunidade e sobre indicadores, principalmente indicadores utilizados pela própria UF. E aí eu cito o Januzzi, que é um dos autores de referência nessa área.
Em relação... Desculpa, acho que eu pulei um pontinho aqui. Só um minuto. Eu pulei aqui a parte do problema. Por que eu resolvi pesquisar os impactos da UF em Rio das Ostras? A Universidade em Rio das Ostras, ela foi foco de muitas polêmicas, desde sua implantação. O projeto de criação ele já sofreu muitas alterações, teve pausas, estudantes tiveram que retornar, ir para Niterói, depois retornar para o campus. Então, assim, até hoje, passados 20 anos, ele não é um campus consolidado, as obras que precisam ser realizadas não foram feitas, número de profissionais, docentes, ele não atinge ainda o necessário para que os cursos atendam, principalmente o conceito de avaliação do MEC, né? A gente tem curso aqui que recentemente foi avaliado e com índice 2, muito em função da sua estrutura, da estrutura física do campus, da falta de recursos, a inexistência de um plano de desenvolvimento da unidade no instituto no qual eu trabalho e do qual eu faço parte da comissão de elaboração, e também porque eu não identifiquei uma avaliação de impactos do nosso campus aqui em Rio das Ostras. E isso me levaram a perguntar quais são as percepções da comunidade local sobre os impactos. Eu parti do princípio de que a vinda da universidade para a cidade, ela impactou, e aí eu tinha uma visão e busquei entender como as pessoas da cidade também percebiam esses impactos. Pondo aqui o referencial. Em relação à metodologia adotada, o Cury Filho ele fez uma ampla revisão teórica no trabalho dele, ele fez uma tese de doutorado sobre a avaliação de impacto de uma universidade e uma comunidade, e aí, né, ele identificou vários tipos de impacto e ele resumiu em 3: impacto científico e tecnológico, ou seja, como a universidade impacta a população com suas atividades de pesquisa, extensão e ensino. O impacto socioeconômico, a partir da instalação ali na cidade, o quanto ela impacta financeiramente, e o impacto na cultura e imagem da região, como a cidade passa a se destacar em relação àquela região, devido ao fato de ter uma universidade ali, os seus eventos, enfim, ele resume nesses 3 impactos e propõe uma metodologia de avaliação de impacto que possui 6 fases. Na minha dissertação, eu executei 4 delas, eu não executei as 2 últimas, porque demandaria um diálogo mais profundo com as direções de institutos, elaborar um programa de trabalho, e isso eu não teria condições de realizar no tempo de mestrado. Mas eu realizei as 4 fases iniciais, que aqui à frente eu explico melhor. Foi a fase de planejamento, na qual eu defino os objetivos, defino as características e a região, o objeto de pesquisa, né? Eu adequo o modelo à realidade específica do campus onde eu fiz a pesquisa, que é o campus Rio das Ostras. No método dele, ele propõe avaliar outputs e inputs. Os inputs seriam as demandas da população à universidade, e aí eu também não teria tempo hábil, então eu optei por avaliar aquilo que o produto que a universidade oferece à população, que seriam os outputs. E aí eu acrescentei também alguns, subtraí, porque no método Cury, ele deixa sempre muito aberto, a pessoa pode incluir e excluir outputs para avaliar, assim como os indicadores. Identifiquei as fontes, levantei as informações, coletei os dados, e aí, na 4ª fase, entram as entrevistas também como uma parte de análise e elaboração de um relatório final. Esse é um quadro sintético dos outputs e indicadores que eu pesquisei. Não teria tempo de apresentar aqui, mas é só uma ideia. O que ele propõe é bem maior, bem mais amplo. Eu selecionei aqueles que eu conseguiria realizar. Na etapa 2, seriam as entrevistas, eu realizei 20 entrevistas, sendo 9 delas presenciais e 11 via Google Meet. Elas foram realizadas por conveniência, com as pessoas com as quais eu consegui contato, que eu conhecia. Rio das Ostras é uma cidade relativamente pequena, então eu consegui, num período de pandemia, não tinha como eu realizar mais do que 20, não consegui. Transcrevi com o apoio do software Reshape e codifiquei e analisei com o apoio do programa Atlas TI. E aí eu queria deixar claro que não se trata de uma pesquisa de análise de conteúdo, utilizando o método da Bardan. O Cury, ele analisa as entrevistas e ele utiliza outros autores, Fontanella, Cresswell,
então não tem relação com a análise de conteúdo da Bardan, e o objetivo era identificar os aspectos positivos, negativos e aqueles considerados omissões. Em relação aos resultados, eu não teria aqui como expressar todos, tem muitos quadros na minha pesquisa, números, mas eu levantei, assim, em relação ao impacto socioeconômico, eu consegui utilizar a plataforma Fala BR, que estava recém-inaugurada, implementada, né, para conseguir dados, principalmente financeiros, em relação à UF e Rio das Ostras, consegui analisar o rádio público de 141 docentes para fazer esse levantamento de projetos de pesquisa e extensão. Não consegui identificar a origem dos estudantes em relação à região, apenas estado. Eu identifiquei que 90% são do estado do Rio de Janeiro, mas eu não consegui identificar se são da própria cidade de Rio das Ostras, cidades vizinhas. E eu identifiquei que a UF impacta o município a partir da inserção de capital e com suas ações de extensão, impacta significativamente. Em relação ao impacto científico e tecnológico, eu tive dificuldade de identificar o perfil dos campos de estágio, identifiquei que há poucas ações voltadas para o setor produtivo, pouca participação da UF nos órgãos públicos e sociais que contribuem para a elaboração de políticas públicas. Nós temos 11 conselhos e apenas a UF é representada, tem uma cadeira, um assento, né? Identifiquei também um grande número de pesquisas voltadas às demandas locais. Isso é um aspecto considerado por mim positivo. Eu estou com um probleminha aqui só para passar o slide, sim. Em relação ao resultado das entrevistas, como eu disse, eu realizei 20 e eu busquei entrevistar representantes. Então, assim, eu não tinha como entrevistar todos os estudantes, eu entrevistei os representantes dos diretórios acadêmicos dos 4 cursos da universidade, entrevistei os 2 gestores da UF, que são os diretores dos institutos, entrevistei secretários municipais, representantes de associação de bairro, dirigentes sindicais, membros do Poder Legislativo e associações comerciais e industriais, além das instituições educacionais. O CURI, ele apresenta já uma tabela de códigos que o avaliador pode utilizar ou não. Eu optei por utilizar os códigos já estabelecidos por ele, então eu analisei as entrevistas, os resultados a partir desses códigos e subcódigos. O objetivo dessa fase aqui é, a partir das informações numéricas que eu identifiquei, elaborar a imagem seguinte, que é um quadro com uma ilustração, né, do quanto a população enxerga os impactos da universidade. Então, aqui a gente nota, por exemplo, que como impacto, uma omissão da universidade seria os meios de comunicação, que a comunidade considerou insuficiente, um dos aspectos positivos, o econômico, e o aspecto social, desenvolvido através dos seus projetos sociais que a universidade realiza, né, também ganham destaque. Então, a ideia é utilizar essas informações para, no meu caso especificamente, elaborar o PDU da unidade junto com a comissão, principalmente na elaboração da matriz SWOT, né, reconhecendo nossas fraquezas, nossas forças, se possível, considerar as informações ainda para ampliar os impactos positivos, minimizar os impactos negativos e omissões, realizar um diagnóstico e formulação de indicadores, implementação formal de medidas de monitoramento dos estudantes e ampliar formas de comunicação interna e externa. E aí, concluindo, eu identifiquei, podemos afirmar que a presença da UF em Rio das Ostras, ela impacta positivamente no campo econômico e social, e que o setor público é o mais impactado. Em relação aos aspectos negativos e omissões, foi possível identificar que a UF não está presente de forma ativa, institucional, nos conselhos municipais e órgãos de deliberação. O setor produtivo ele não é tão impactado pelas ações da universidade, e o fator comunicação foi destacado como principal omissão. E sobre o fluxo sugerido no método proposto por Cury, é muito importante observar a viabilidade de pesquisa dos outputs, se realmente eu vou ter fontes para executar aquela pesquisa, e a minha principal limitação foi o acesso a algumas informações e o tempo da pesquisa em si. E indicação de pesquisas futuras, avaliar como as universidades contribuem para a melhoria da mão de obra local, a partir de uma proposta de monitoramento da origem dos estudantes, e analisar como se dá a relação entre universidade, empresas e governos.
E é isso, obrigada. Deixa eu parar de apresentar aqui. Muito obrigado, Joelma. É realmente, parabéns, é realmente um desafio, né? Apresentar tão rápido assim Desculpa. uma dissertação de mestrado, né? Uhum. Mas você apresentou brilhantemente. Aí depois a gente abre para questões, ok? Ok, obrigada. Bom, por último, nós temos. Deixa eu abrir aqui em Word. Trabalho acadêmico, 10 anos da Lei de Cotas Raciais. Cadê a heteroidentificação? É de Alexandre Bonfim dos Reis. Com a palavra, Alexandre. Uma boa tarde. Professor Ivan, boa tarde a todos e todas. Obrigado pela oportunidade. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Estão visualizando? Está tudo certo? Sim. Ok, então, em relação ao meu trabalho, eu vou começar explicando aqui o título, né, 10 anos da Lei de Cota Racial, porque a Lei 12.711, conhecida como Lei de Cotas, ela completou, né, o ano passado, 10 anos de vigência, e então teve está tendo, né, todo um debate, uma discussão, inclusive no Congresso Nacional, nesse momento. E cadê a heteroidentificação? É um questionamento que eu faço, né, porque a lei de cotas, ela não contempla a heteroidentificação, que é a heteroidentificação e identificação por terceiro. Apenas nós temos a auto-identificação, que é simplesmente o candidato se autodeclarar preto ou pardo, e aí, então, ele está concorrendo às vagas e não tem nenhum tipo de comissão, de grupo que analisa. Então, tem toda uma discussão em torno disso também, então, por isso que eu trago aí essa reflexão, é um trabalho monográfico que eu fiz no curso de Direito, então estou trazendo aqui para a gente fazer uma discussão. Deixa eu só anotar aqui o meu tempo, só para não perder aqui o prazo, né? Por que esse tema, né? Eu, desde 2005, quando eu entrei no curso de pedagogia lá na Universidade de Brasília, já tinha a heteroidentificação, já tinha ação afirmativa racial, e então eu participei do processo, um pouco diferente do que tem hoje. Também, como servidor da UF, eu participei do processo seletivo e autodeclaração, não havia heteroidentificação. Curso de Direito também na UFRJ, apenas autodeclaração. Curso de servidor, um outro concurso que eu passei para servidor público na UF, já tinha heteroidentificação. Teve um outro concurso que eu não entrei, mas eu participei do processo seletivo com heteroidentificação. Então, eu tenho acompanhado essa política, tenho participado dela também, como um homem pardo, né? Então eu tenho acompanhado toda essa discussão e é um tema que me interessa bastante. Eu trago aqui uma frase do Silvio de Almeida, né, o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, e ele fala o seguinte no livro dele, Racismo Estrutural. No caso do racismo institucional, o domínio se dá com o estabelecimento de parâmetros discriminatórios baseados na raça, que servem para manter a hegemonia do grupo racial no poder. Isso faz com que a cultura, os padrões estéticos e as práticas de poder de um determinado grupo tornem-se horizonte civilizatório do conjunto da sociedade. Assim, o domínio de homens brancos, instituições públicas, o legislativo, o judiciário, o Ministério Público, reitorias de universidades, etc., instituições privadas, por exemplo, diretoria de empresas, depende, em primeiro lugar, da existência de regras e padrões que, direta ou indiretamente, dificultem a ascensão de negros e ou mulheres, e, em segundo lugar, da inexistência de espaços em que se discuta a desigualdade racial e de gênero, naturalizando, assim, o domínio do grupo formado por homens brancos. Então, essa reflexão eu acho muito interessante, e esses 10 anos, né, da lei de cotas, conhecida dessa forma, o debate que está tendo, a gente percebe que apesar da lei ter sido instituída, né, ter 10 anos de existência, de vigência, a gente percebe agora o debate, a discussão, e uma coisa que me chama muita atenção é a falta de dados, de informações, de acompanhamento do poder público, da política pública, da ação afirmativa, inclusive a votação que está tendo agora no Congresso sobre a lei,
a gente percebe que a base que eles utilizam, muitas vezes subjetiva, sem informações sobre o que aconteceu nesses 10 anos. Então, realmente, eu acho importante ter esse debate, essa discussão, e que esse assunto realmente ele possa ser parte mais presente da sociedade como um todo, né? Então, acho que essa frase aqui do Silvio de Almeida é importante nesse sentido, né? Para a gente entender da importância desse espaço de fala, de discussões sobre a questão racial e desigualdade que existe no nosso país. E aí, então, trazendo aqui uma breve introdução, né, e desenvolvimento do meu trabalho, então, a Lei 12.711, de 2012, ela trouxe essa reserva de vagas, não só para pessoas negras, né, mas também para pessoa com deficiência, baixa renda, indígenas. Então, a lei ela reserva vaga para esse grupo social. E aí, qual é o meu problema? Qual é o meu questionamento? Né? A heteroidentificação é um instrumento eficaz no combate às fraudes e ou subjetividades da política de reserva de vagas à pessoa autodeclarada preta ou parda? Então, esse é o meu questionamento, saber se a heteroidentificação é um instrumento eficaz ou não, entender também, isso que eu tenho procurado fazer ultimamente, entender por que não está sendo contemplado na lei, por que a lei não contempla a heteroidentificação, porque ela só permite a autodeclaração, diferente do que já acontece no serviço público. Então, é uma questão que eu tenho procurado levantar dados, informações, para fortalecer esse debate. E antes de falar da lei, é fundamental a gente lembrar que em 2012, né, o Supremo Tribunal Federal, ele discutiu, né, dissertou sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental 186. Essa DPF 186, ela discute a constitucionalidade da ação afirmativa racial na Universidade de Brasília. Então, como eu falei, já desde 2005, a Universidade de Brasília já tinha essa reserva de vagas, a ação afirmativa racial, e o Partido Político Democratas, ele questiona a constitucionalidade, a reserva de vagas, inclusive ele chama a Comissão de Heteroidentificação da UNB de Tribunal Racial, né? Isso gerou uma série de discussões na época. Então, de forma unânime, todos os ministros, né, do STF, eles indeferem a DPF e consideram a constitucionalidade do processo seletivo adotado na Universidade de Brasília. E aí várias discussões têm, muito interessante, os votos dos ministros, o debate que acontece, eles falam da questão da igualdade material, da desigualdade racial, eles validam o processo de heteroidentificação, e aí logo em seguida, no mesmo ano, a gente tem a lei 12.711, mas ela não contemplou a heteroidentificação. E aí o que acontece? Pouco tempo depois, só para trazer um pouco de contexto, a questão do racismo de marca, né, alguns autores explicam, né, tratam dessa questão, que no Brasil a gente tem o racismo de marca como predominante, que é aquele que verifica as feições do corpo, cor da pele, toda essa parte visual do indivíduo é o que é considerado quando a gente trata de racismo, é o que é mais forte, mais presente no país. Por isso que fenótipo é o que a gente observa numa comissão de heteroidentificação, a cor da pele, os traços da pessoa, para verificar se ela se enquadra naquele perfil, né, de pessoas negras que são consideradas na reserva de vagas. Aí o que acontece? A gente tem a lei, como não tem heteroidentificação, logo em seguida, 2013, 14, 15, nós temos inúmeras denúncias, são várias denúncias de fraudes no sistema. Eu coloco até aqui alguns links com reportagem do Fantástico, tem um livro que só trata disso, tem enfim, capas de jornais que tratam dessa questão de denúncias de diversas fraudes que ocorrem no Brasil. Então, isso gera uma série de discussões também na sociedade, e aí nós temos a recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público. O Ministério Público ele tem esse papel de acompanhar, né, a aplicação da lei, ele é o fiscal da lei, então ele acompanha esse processo todo. Então, 2016, inclusive vou ler para vocês aqui rapidamente, tem uma série de considerandos, aí tem o artigo 1 dessa recomendação, que diz assim:
os membros do Ministério Público brasileiro devem dar especial atenção aos casos de fraude nos sistemas de cotas para acesso às universidades e cargos públicos, nos termos da lei, bem como da legislação estadual e municipal pertinentes, atuando para reprimi-los nos autos de procedimentos instaurados com essa finalidade e preveni-los, especialmente para a cobrança junto aos órgãos que realizam os vestibulares e concursos públicos, da previsão nos respectivos editais de mecanismo de fiscalização e controle sobre os quais deve se dar ampla publicidade, a fim de permitir a participação da sociedade civil com vistas à correta implementação dessas ações afirmativas. Então, a gente percebe que em 2016, o Ministério Público, então, ele entra em campo para acompanhar o trabalho que os gestores estão fazendo, recomenda, né, todo esse acompanhamento, inclusive recomenda a heteroidentificação. Em 2017, nós temos diversas audiências, essa aqui que está na tela, aconteceu no Rio de Janeiro, ações afirmativas para a igualdade racial, critérios de aferição do direito às cotas para acesso ao ensino superior no sistema federal. E aí, então, essas audiências, eu tenho no meu trabalho, eu coloco uma das atas, praticamente todos os presentes estão concordando a importância de ter a identificação, de ter acompanhamento da política pública, etc. e tal, tem todo um debate em torno disso. E aí o que acontece em seguida, eu acho esse gráfico muito interessante, da Defensoria Pública, que foi feito um levantamento. Olha só, em 2016, havia apenas 2 instituições federais das 60 que foram questionadas, perguntadas, apenas 2 tinha heteroidentificação. Depois, e aí a gente percebe que esse é um período que o Ministério Público está questionando os gestores, que tem audiência pública, tem todo um debate. Em 2017, mais 5 instituições incluem a heteroidentificação, 2018, 11, a gente percebe, então, uma evolução, praticamente todas as instituições hoje têm a heteroidentificação, as instituições federais de ensino, para poder acompanhar esse ingresso de candidatos negros. Então, é interessante perceber o trabalho do Ministério Público e também a resposta das instituições dos gestores. E aí, minha pesquisa, o que eu faço? Né? Eu questiono os gestores, isso eu fiz no ano passado, minha delimitação é o Rio de Janeiro. Então, eu seleciono essas 7 instituições, Cefet, UFRJ, IFE, Unirio, UFRJ, UF e a Rural, e eu faço assim, algumas perguntas. A primeira pergunta é se a instituição ela tem comissão de heteroidentificação e o ano que foi implantada a comissão. Aí a segunda pergunta que eu faço é informar a quantidade de candidatos negros que entraram naquele ano. E a terceira pergunta é a quantidade de matrículas que foram invalidadas ou indeferidas por fraude ou fenótipo não identificado. As outras perguntas não são tão relevantes, mas essas 3 são as mais importantes que eu vou mostrar aqui os resultados agora do que ocorreu. Então, a primeira coisa que eu destaco, né, só para trazer aqui uma informação, é o que eu percebi, a dificuldade dos gestores em dar resposta. Essa pergunta, assim como a Joelma, né, eu também usei o portal para fazer o questionamento aos gestores. E a primeira coisa e é interessante que o Fala BR, né, o portal, ele envia informação para a instituição e via os controles da instituição, e a instituição ela encaminha para os gestores. E aí, então, eu percebi, a primeira coisa que eu analisei é a dificuldade dos gestores de levantar os dados. Então, realmente, das 7 instituições, apenas 4 deram um retorno que são aproveitados. As outras 3 ou não responderam ou tiveram dados incompletos. Então, o resultado que me chama a atenção é isso aqui. Primeira coisa, a coluna vermelha, a gente percebe o ingresso de matrículas de candidatos pretos ou pardos deferidas, né, que foram deferidas. Então, a gente percebe uma evolução ao longo dos anos, considerando apenas 4 instituições, tá, que foram as que deram os dados completos, que é o IFE, a UFRJ, a UF e o Cefet. Essas 4 instituições conseguimos aproveitar os dados. Então, temos aqui todas as informações, né, coluna vermelha. Agora,
A comissão de heteroidentificação é a coluna azul. Percebe-se, 2012, 13, 14, 15, 16, não tem nenhuma instituição dessas 4 comissão de heteroidentificação. Somente depois que o Ministério Público fez aquele trabalho, que em 2017 a UF foi a primeira a colocar a comissão. E olha só que interessante, a partir do ingresso, né, de você incluir a comissão de heteroidentificação, a gente já teve na UF 315 candidatos que tiveram suas matrículas indeferidas por fraude ou supostamente por não terem um perfil, né, não terem um fenótipo adequado. E aí a gente, se você olha os anos anteriores, quando não tem comissão de heteroidentificação, praticamente você não encontra nenhuma matrícula que é indeferida. E aí, 2018, só a UF também continua, aí nós temos 202 casos de indeferimento, 2019, 114. Outra coisa interessante, percebe-se que a comissão de heteroidentificação, ela inibe a presença de candidatos que não têm um fenótipo, porque você percebe uma queda. 2020, a UFRJ também entra com a comissão de heteroidentificação, então nós temos agora 2 instituições, e por conta disso, o número de matrículas indeferidas cresce bastante, mas percebemos um decréscimo. Então, de 2012 a 22, apenas a UF e a UFRJ que adotaram a comissão de heteroidentificação. Cefet e IFE não tem comissão. Avançando, então, esse dado aqui também me chama bastante atenção, porque aqui são todos os casos de matrículas que foram deferidas apenas com autodeclaração. Aqui não tem heteroidentificação. A partir do momento que a instituição ela implanta a heteroidentificação, eu tiro ela dessa pesquisa aqui, dessa parte da pesquisa. Então, percebe-se que de 2012 a 22, nós tivemos 35.335 candidatos que ingressaram sem nenhum tipo de verificação. Então, eu entendo, percebendo os dados do gráfico anterior, a relevância da gente ter a heteroidentificação para poder coibir fraudes ou fenótipos não identificados. E, conclusão do meu trabalho é o seguinte: heteroidentificação, então, na minha pesquisa, é um instrumento eficaz para coibir fraudes e o fenótipo não identificado. Eu não estou discutindo aqui os critérios da comissão e tal, acho que esse é um ponto importante também, mas o meu foco principal era mais quantitativo, verificar o impacto quantitativo. Então, ela é eficaz, realmente a comissão ela inibe a presença e tem um grupo que está analisando o perfil daquele candidato. Outra coisa que eu entendo, então, que é fundamental que seja incluído como etapa obrigatória a comissão de heteroidentificação para ingresso em instituições federais de ensino superior. Infelizmente, o projeto de lei, que já tramitou, já está agora para assinatura do presidente Lula, ele não contempla a heteroidentificação. Foi feita toda uma discussão, estava previsto no artigo 7º, né, da lei 12.711, mas não foi incluído a heteroidentificação, e então esse debate continua. Inclusive eu já enviei esse trabalho, nessa pesquisa, para os parlamentares, para os senadores, deputados, já tive retorno de alguns, então o debate continua ainda. Eu acredito que é bem provável que com os dados a gente consiga mudar essa realidade. E relatório anual da ação afirmativa, eu falo isso, né, no meu trabalho também, e isso é contemplado. Isso foi contemplado nessa nova lei que vai ser em breve sancionada pelo presidente Lula. Então agora todas as instituições vão ter que anualmente informar dados sobre essa política pública, né, da ação afirmativa racial. Então, por isso que esse é o meu questionamento, né, cadê a heteroidentificação? Que eu acho que ela é fundamental para que a gente possa combater a desigualdade e realmente oferecer a vaga para quem tem a necessidade e o direito, como está previsto em lei. É isso, gente. Obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Muito interessante, né? Os 3 trabalhos abordam assuntos correlatos, né? Ligados aí à sessão, né? À sala.
apesar de serem assuntos diferentes, né? Temáticas diferentes, mas todos têm uma ligação aí, né? Um eixo. Agora eu abro, nós temos na sala 17, né? Pessoas aqui pelo Google Meet. Então agora eu abro para a gente debater, né? Eu peço para que cada um levante a mãozinha, né? Quem quiser fazer perguntas, né? Se identifique, né? Eu acho que eu também não me identifiquei lá no começo, né? Então, só me identificando, então, sou o professor Ivan, do Departamento de Contabilidade, Volta Redonda, né? Estou na UF vai fazer 8 anos, né? Dedicação exclusiva. Estou na área de contabilidade societária, né? É isso. E também sou professor do mestrado em administração pública, né? Do Profiap, na área de gestão de processos. Bom, então abro aí a palavra, né, para a plateia, quem quiser fazer questões sobre os trabalhos, aproveitar aí, né, essa oportunidade, é sempre muito interessante esse momento de aprendizado, né, desses eventos, né, seminários, congressos, é um momento de muita troca de conhecimento. Joelma, fica à vontade. Eu queria perguntar para a Patrícia, para o grupo dela. Eu também sou técnica em assuntos educacionais e, assim, eu gostei muito do trabalho de vocês. Faço algo parecido, mas não igual vocês que já estão com uma fase bem já evoluída. Eu percebo algumas dificuldades, assim, quando a gente analisa o perfil do estudante, nas informações que a UF nos oferece, e aí, quando você pergunta, às vezes os números não batem, as informações. Você teve dificuldade com isso? Como é que você fez para... Por isso que vocês optaram por ir direto ao estudante? Então, Joel, a gente até tenta utilizar os dados que a gente consegue captar no sistema acadêmico para tentar chegar aos estudantes, mas, assim, estar com eles em algum momento presencialmente é fundamental porque a gente entende cada um. E o que a gente tem observado também? Por exemplo, uma prática nossa é olhar no sistema acadêmico quem são os alunos que ingressam a partir de alguma das cotas que contemplam os deficientes, as pessoas com deficiência, desculpa, e a gente faz contato com esse aluno para apresentar o trabalho que o setor desenvolve, né? Só que uma parcela considerável dos alunos que se cadastraram com a gente entrou por ampla concorrência. Então, por isso que os nossos esforços hoje, eles são muito assim, em tentar divulgar o trabalho do setor no campus de forma muito ampla. Até porque o que a gente faz, a gente também pode vir a fazer para algum servidor com deficiência, né, que ingresse ali. Então, assim, realmente, hoje a gente não se vale muito daquilo que a gente consegue tirar do sistema acadêmico. Só para complementar a resposta da Patrícia, o que a gente faz, Joelma? A gente tem uma pesquisa com os ingressantes, então a gente faz uma divulgação com os professores de primeiro período, né, para os alunos responderem a esse formulário, e uma das perguntas é sobre transtornos de aprendizagem, né, outras condições, né, que eles têm, ou deficiência mesmo, então a gente consegue encontrar esses alunos assim, nessa pesquisa que a gente faz com os ingressantes, e a gente também se oferece para os professores de primeiro período para a gente sempre ir nas turmas, né, dos cursos aqui, explicar o setor, né, e assim a gente também depois acaba conseguindo encontrar, assim, mapear mais alguns estudantes. A gente tem essas redes de pesca, né. Obrigada. Kátia, com a palavra. Oi, boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta para a equipe da Patrícia. Parabenizar pelo trabalho de vocês, achei muito interessante. E queria perguntar qual é o perfil que vocês têm percebido,
se há uma maioria de estudantes de algum curso que prevalece no grupo de alunos que acompanham o público PCD que está inscrito no programa. Qual o perfil geral, assim, e qual é a avaliação que eles fazem desse papel que eles cumprem e o reflexo disso na própria vida deles, de viver essa experiência. Eu vou começar e qualquer coisa você complementa, tá, Gabi? Não tenho de pronto aqui um perfil para te falar mais ou menos por curso dos alunos cadastrados no setor. Isso realmente varia bastante. Com relação aos apoiadores, isso também tem dado uma mudada, porque é uma inovação da PROAS ter o edital para os apoiadores bolsistas. Até o ano passado, a captação desses apoiadores era através, assim, a gente no dia a dia, conversando com os alunos que têm interesse pela causa, que já fazem algum tipo de pesquisa na área, e acompanhando o desenrolar do trabalho deles, porque realmente é diferente do trabalho do monitor, né? O monitor da disciplina, ele vai lá e vai explicar a disciplina. O apoiador, ele vai ter que se adaptar a uma demanda muito específica de determinado aluno. Tem uma questão de ter ou não ter afinidade ali entre os dois, isso pega. Às vezes, a gente precisa fazer trocas, né, nos pares, para poder melhor garantir a adaptação das pessoas. Então, assim, não sei te dizer de pronto um perfil, assim. Hoje, se não me engano, a maior parte dos apoiadores bolsistas são do Instituto de Ciências Humanas e Sociais. O que a gente percebe na prática com relação aos voluntários é que, conforme o curso vai avançando, a gente consegue menos voluntários. E isso, para a gente, tem sido, assim, uma questão. Porque, mais para o final do curso, parece que os estudantes eles estão muito demandados por outras questões, o próprio TCC, enfim, e aí eles já não podem mais colaborar. Mas a gente tem alunos apoiados que estão no final do curso e que precisam, às vezes, de suporte didático nas disciplinas. Então, assim, isso tem sido uma questão para a gente. Mas você quer complementar, Gabi? Sim, assim, do ponto de vista dos apoiados, a maioria são dos cursos do Instituto de Ciências Exatas, né? Não quer dizer que são poucos também do Instituto de Ciências Humanas, mas a gente tem, a maioria dos alunos cadastrados no setor são, dos alunos com deficiência, né, e transtorno de aprendizagem são dos cursos de exatas. Eu acho que, assim, varia, é muito particular, né, a trajetória de cada estudante, e principalmente do estudante com deficiência, né, porque as barreiras são muito diferentes, né, e elas se apresentam de formas também muito diferentes. Às vezes os estudantes têm a mesma deficiência, o mesmo transtorno, né, o mesmo CID, e eles têm destinos muito diferentes durante a graduação, né. Isso tem muito a ver com o investimento da família, né, o quanto a família é envolvida nesse processo, o quanto a gente consegue de parceria com o corpo docente, porque às vezes o aluno tem um desenvolvimento muito bom, mas chega uma disciplina com docente específico e que faz a gente pensar que talvez não seja a deficiência dele o problema, né, com aquele conteúdo, pode ser também da relação com o professor. Então, a gente trabalha muito nessa tentativa de fazer com que o estudante dialogue muito com o professor e o professor com o aluno, né, porque do ponto de vista do conteúdo, né, de cada disciplina, só o professor mesmo que vai poder sanar, né, vai poder criar essas estratégias didáticas, né, e pedagógicas para conversar com esse aluno. Nem o apoiador, né, do ponto de vista do desenho, do edital, da PROAS, que foi muito bom, assim, essa mudança, né, de passar a ser um edital mesmo, público. A gente conseguiu captar, né, bastante apoiadores, mas esse apoio, de fato, didático precisa ser do professor, dos monitores, né, esse investimento tem que ser por eles. Então, acaba que o destino é muito diferente, assim, de cada aluno, depende do curso, né? Mas é isso que, como o professor Ivan colocou no começo, a gente tem alguns casos de sucesso, e é muito bom, né, quando a gente vê que um estudante conseguiu vencer essas barreiras, contando, né, com todo o investimento institucional também, né. E claro que tem alguns alunos que, de fato, não vão adiante no curso, porque eles mesmos percebem que não, né, não é o caso, eles precisam de outros caminhos, né, mas é muito particular mesmo.
Só para complementar, a Kátia perguntou também com relação a o que os apoiadores trazem para a gente, né, sobre a experiência deles com os alunos apoiados. A gente faz muito essa troca com eles pessoalmente no setor, e aí a gente tenta, no máximo do que a gente consegue, registrar isso dentro da nossa organização, e todo semestre, ao fim do semestre, a gente aplica uma pesquisa de feedback com eles. E aí a gente pergunta como foi o trabalho desenvolvido, quais foram as dificuldades, o que se tornou facilidade, se foi um problema arranjar o horário, porque às vezes há conflito de disponibilidade entre apoiado e apoiador. E aí a gente está, por enquanto, ainda levantando esses dados para poder futuramente tentar, né, fazer uma pesquisa mais robusta com isso. Obrigada pelas respostas. Muito obrigada. E parabéns pelo trabalho de vocês. Mais perguntas, pessoal? Ninguém? A Luciana diz, será que pensar uma proposta de servidor apoiador voluntário mesmo não ajudaria a suprir a demanda desse final de curso? A gente nunca contemplou essa ideia, assim, o servidor apoiador, né? Porque o que acontece? A falta maior é principalmente para aqueles alunos que têm deficiência intelectual e que precisam de suporte didático nas disciplinas. Precisa de alguém que estude a disciplina diretamente ali com ele, que tire dúvidas. Então, assim, precisaria ser alguém que fosse aluno do curso ou já formado no curso, né? Mas é uma ideia, né? A gente tem servidores ali com graduações relativas aí aos 2 institutos, pode ser um caminho, sim. E assim, na verdade, tem muitas figuras nesse campo que não fazem parte da carreira, né? Vamos supor assim, a gente, por exemplo, aqui no Aterrado, sentiu muita necessidade de um profissional de atendimento educacional especializado. É uma especialização, né, da pedagogia, da área da educação, e essa carreira não existe no serviço público federal, né? Não tem concurso. Não tem concurso, por exemplo, para intérprete de Libras. Tudo isso a gente precisa ir atrás de alguém, de algum contrato, sabe, de uma brecha para a gente contratar. Então, do ponto de vista, por exemplo, o mediador também, que seria uma figura do ponto de vista pedagógico, que vai fazer essa ponte, né, entre o professor, o conteúdo, o estudante com deficiência. Nenhuma dessas figuras existe como carreira, né, na universidade. Então, é um entrave grande. E a gente entende que isso também não é um papel do apoiador, né, da PROAS. É só um apoio que não é necessariamente pedagógico, né, não é necessariamente didático, digamos assim. Mas a gente nunca pensou dos servidores também, né, se somarem a esse trabalho. De fato, é uma ideia interessante. O que a gente tem feito é tentar implicar mais os docentes, mas aí é um desafio particular, porque a gente sabe que os docentes eles já são sobrecarregados, né? Falta professores nos cursos, e a gente vai tentando conforme a disponibilidade deles para que eles possam suprir essa falta também de apoiador. Joelma? Eu só perguntar para o Alexandre, essa semana ele citou aí que teve a nova lei, né, de atualização da lei de cotas, no caso. E aí você citou a questão da fraude, né, desculpa o termo que você usou, heteroidentificação, né, ele não foi contemplado. Mas a mudança que houve foi que o estudante de cotas, ele também vai concorrer na parte das vagas de ampla concorrência. Na sua opinião, essa medida do estudante de cotas concorrer também, de certa forma, antipatiza a lei de cotas com o pessoal que só pode concorrer na ampla concorrência, e se o governo pudesse ter, talvez, tentado estudar melhor esse problema da heteroidentificação, evitar fraudes, isso poderia, de repente, não necessitar criar essa antipatia, porque cria uma nova polêmica, né? Pelo menos as notícias que eu vi foram de pessoas questionando, quer dizer que agora
eles vão poder concorrer em 2 lugares, isso vai diminuir as chances da ampla concorrência. Tem alguma ligação? Você vê alguma ligação nisso? Então, a impressão que eu tive, né, quando houve o debate no Congresso sobre o assunto, é que realmente faltavam dados, informações sobre esses 10 anos. Então, o debate foi muito subjetivo, na minha opinião, né, inclusive as emendas, essa emenda que foi incluída. Eu acredito que ainda o debate está presente, né, apesar de ter sido enviado o projeto de lei para o Lula assinar, pode ser que ainda volte, haja mais debate, discussão, mas eu acredito que essa reserva, não sei exatamente como que isso vai ser interpretado pela sociedade, né? Como que isso vai ser aplicado na prática. Uma coisa, às vezes, é você trazer a legislação e outra coisa é a aplicação dela. Muitas vezes a aplicação dela exige a promulgação de um decreto, de uma portaria, para você deixar mais claro, e como aconteceu com a Lei 12.711, né? Então, ela foi publicada e depois nós tivemos o próprio MEC publicando decretos, portarias sobre a temática, né? Então, eu acredito que quando ela realmente for publicada, e aí nós tivermos a aplicação no ano que vem, aí nós vamos entender melhor qual vai ser o impacto disso. Então, acho que ainda é muito prematuro para a gente realmente afirmar se vai ser assim, assado. De fato, a grande mídia tem dado opiniões sobre a temática, mas eu acredito ainda que depois da promulgação vai ter a interpretação da nova legislação, e aí nós vamos entender a aplicação, como é que vai ser entendido isso pelas instituições. Então, por isso que eu acho que o debate ainda está aberto, mas, de fato, tivemos algumas mudanças, mas a heteroidentificação não foi contemplada, mas, como eu falei, acredito que até isso pode ser discutido também e pode ser revisto, né? Então, acho que a gente tem que aguardar um pouco para saber como é que vai ficar. Obrigada. Muito bom, muito bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Kátia, por favor. Alexandre. Oi, pode falar. Minha câmera acho que não vai entrar. Assim, eu entendi que a sua pesquisa você está fazendo com num horizonte, né? E ainda não está entrando no que é melhor ou pior, mas na questão de que você percebe, e aí a sua hipótese vai se confirmando de que, pelos dados, de que diminui-se o risco, né, de haver fraude. Mas, assim, ao mesmo tempo, Alexandre, no processo de heteroidentificação, o que você percebe que pode causar algum tipo de distorção também? Assim, que não seja a fraude, mas assim, alguma distorção subjetiva, assim, o que te chamaria a atenção? Que ela tem prós, mas você também percebe que pode ter alguma questão contra? Como é que... você também falou que cada instituição tem o seu próprio regramento, né? Em relação a como é que é esse momento do encontro com o aluno, mas assim, não sei se eu me fiz bem entender, mas você consegue perceber que alguma questão pode fugir e também causar uma pequena distorção e também trazer algum tipo de prejuízo? Ou seriam as duas coisas juntas a melhor solução? Não sei, estou aqui só me viajei um pouco aqui. Você pode fazer alguma observação a respeito nesse universo aí? Então, sobre a heteroidentificação, o que eu percebi acompanhando um pouco desse histórico, né? Agora as federais, praticamente todas elas têm, a minha pesquisa, eu não pergunto para todas as federais, só para o Rio de Janeiro. Então, o que eu percebi ao longo do processo, quando você não tem heteroidentificação, existe
principalmente as instituições mais engajadas, né, os alunos mais engajados. Eu percebi muita discussão, alunos, às vezes, pesquisando o nome de alunos que entraram, para saber se realmente ele era preto ou pardo. Isso gerava, dentro do coletivo negro, uma série de debates, de discussões, enfrentamentos também, que realmente ficou muito ruim. Por isso que o Ministério Público ele entra em campo, e aí as instituições com essa identificação amenizou essa questão. Eu percebi que houve acalmou, né, os ânimos que estavam dentro das instituições, e só que a heteroidentificação também tem problemas, né? A gente sabe de casos que foram judicializados, mas quando a gente pondera, né, coloca na balança os casos judicializados e esses casos que estão entrando com fraudes ou fenótipo não identificado, a gente percebe que o prejuízo é muito maior para a questão da desigualdade racial, quando você permite que muitas pessoas entrem sem um fenótipo. Eu entendo que existe também uma certa dúvida quando você fala de pessoas pardas, por exemplo. Tem toda uma discussão sobre isso, que é mais difícil de você fazer a identificação. Então, tem esse debate também presente, mas eu acredito, acompanhando a discussão, que vale a pena a gente ter a heteroidentificação. Eu acredito que as comissões também precisam estar melhor preparadas para fazer essa avaliação. Eu entendo que os casos de reconsideração, por exemplo, precisam ser melhor avaliados. A UF tem, na minha opinião, um processo bem interessante. Quando o candidato ele tem a sua inscrição indeferida e ele recorre, é uma outra comissão diferente que analisa. A universidade já tem critérios que são mais diferenciados, com coletivos de pessoas de diferentes identidades participando, né? Então, eu acredito que essa discussão precisa vir também. Então, mas, enfim, só para dizer que quando eu avalio, pondero, eu acredito que a heteroidentificação ela é fundamental para a gente poder ter essa política melhor desenvolvida. E, certamente, com a nova lei, vai ser exigido das instituições acompanhamento. Então, acho que todos esses dados que eu levantei, por exemplo, que são poucos dados, eu acho que isso vai ser obrigatório, a gente vai ter dados mais consistentes para que nos próximos 10 anos, que está previsto também um outro debate, a gente tenha informações mais consolidadas para poder analisar essas questões que eu estou trazendo aqui. Tá bom, obrigada. Obrigado a você. Muito bom, muito bom. Mais alguém gostaria de comentar, fazer alguma pergunta sobre um dos 3 trabalhos? Como nós temos apenas 3 trabalhos, nós estamos tranquilos, né, de prazo ainda, de tempo. Tem algumas sessões aí com 5 trabalhos, salas. Não? Bom, queria parabenizar, né, então, todos os autores, né, dos 3 trabalhos. Acho que os 3 trabalhos trouxeram temáticas interessantes, temáticas importantes, né, de assuntos da realidade, né. Eu acho que isso que é importante a gente debater, né, colocar, e não só debater, né, colocar no papel, né, relatar isso, né, porque aí nós temos como ter conhecimento desses assuntos, né. Então, esses ambientes, por isso que eu gosto muito do CCIEM, né, porque estou na primeira década aí, né, na UF, mas pretendo ficar minha vida toda aí, né, até o fim da minha vida na UF, né. Realmente sou um apaixonado pela UF, então é legal porque a gente acaba sempre conhecendo, né, muitos trabalhos trazem relatos de partezinhas da UF, né, a UF é uma gigante, né, estamos em 10 cidades, né, 9 no Rio e uma em um campus em Oriximiná, no Pará, né, fazendo fronteira lá com Suriname, Guiana, então é uma gigante mesmo e é muito legal ouvir esses relatos e ir conhecendo cada pedacinho da UF, né, cada um no seu quadradinho, né, mas esses momentos e esse evento, ele é uma forma da gente
compartilhar, né, de uma forma organizada os trabalhos, né, de uma forma científica. Então, vocês estão de parabéns aí, gostei muito de ler, né, os relatos, acho que os relatos estão muito bem escritos, né, os trabalhos. A Joelma está de parabéns em transformar uma dissertação em tão poucas páginas, né, e apresentar em tão pouco tempo. Pois não, Alexandre. Não, Ivan, só ia também parabenizar, né, os colegas aí pelos trabalhos e dizer que para a gente tem sido uma experiência muito rica, né, dentro dos anais. A gente tem percebido que os servidores têm realmente se debruçado, né, nas questões, e a gente percebe que quando você analisa o seu ambiente de trabalho de uma maneira científica, né, e você procura estudar sobre aquilo e investigar, você tem um outro olhar, né, reflexivo, crítico sobre esse ambiente, e você consegue também pensar em soluções, né? Então, por exemplo, a Joelma estava falando que um dos problemas da instituição é a comunicação, e isso, de fato, está... por exemplo, eu fui convidado para uma reunião onde a gente vai discutir o novo site da UF, por exemplo, já está praticamente pronto. Então, a gente, com as pesquisas, com esses questionamentos, né, que a gente faz para os gestores, isso os ajudam também a pensar em soluções alternativas, porque, de fato, a gente tem recursos, né, de pessoas, recursos financeiros que podem ser empregados para a gente poder melhorar, né, a gestão da instituição como um todo. Então, realmente tem sido muito interessante assim, participar do seminário. Inclusive, a gente tem discutido internamente para colocá-lo anualmente, né, não a cada 2 anos, mas todos os anos, porque a gente tem percebido que os servidores estão cada vez mais refletindo, escrevendo, se debruçando, né, sobre os problemas, procurando soluções. Então, é muito legal você sistematizar e compartilhar isso num evento como esse. Então, só para parabenizar também, que é realmente muito interessante a fala de cada um aqui hoje e nas outras salas que estão ocorrendo nesse momento também. Muito obrigado, Alexandre. Então, declaro aí, se ninguém tiver mais nada para falar, né, alguns autores tiverem para falar, eu declaro aí a sessão encerrada, parabenizar vocês, né, pelo excelente trabalho, pelas discussões que foram incentivadas aqui. Eu procurei deixar vocês bem livres, né, eu não gosto como mediador de tomar a palavra e ficar só eu falando, não gosto de só realmente ser um mediador. Então, parabéns, eu gostei muito dos 3 trabalhos, aprendi muito, né, com os 3 trabalhos, e espero que vocês continuem participando, e assim como o Alexandre disse, também espero que esse evento se torne anual, né, porque realmente é muito bom, né, dar essa oxigenada, né, ouvir os relatos aí dos colegas, aproxima, né, as áreas, nos aproxima a todos nós servidores, né, comunidade acadêmica, né. Parabéns a todos aí. Forte abraço aí, um bom evento, boa continuidade de evento aí. Boa tarde a todos. Obrigado, gente. Boa tarde, até mais. Tchau, Obrigado. tchau.